Juízes 9, do 8 até o 15. Diz assim a palavra de Deus: Certo dia, as árvores saíram para ungir um rei para si. Disseram à oliveira: Seja o nosso rei. A oliveira, porém, respondeu: Deveria eu renunciar o meu azeite, com o qual se presta honra aos deuses e aos homens, para dominar sobre as árvores? Então as árvores disseram à figueira: Venha ser o nosso rei. A figueira, porém, respondeu: Deveria eu renunciar o meu fruto saboroso e doce para dominar sobre as árvores? Depois as árvores disseram à videira: Venha ser o nosso rei. A videira, porém, respondeu: Deveria eu renunciar o meu vinho, que alegra os deuses e os homens, para ter domínio sobre as árvores? Finalmente todas as árvores disseram ao espinheiro: Venha ser o nosso rei. O espinheiro disse às árvores: Se querem realmente ungir-me rei sobre vocês, venham abrigar-se à minha sombra. Do contrário, sairá fogo do espinheiro e consumirá até os cedros dos líbanos. Até aqui. Vamos orar? Pai, obrigado pela sua palavra, Deus. Obrigado pela sua palavra. Usa a minha vida, Senhor, estou à sua disposição. Fala com o seu povo através da minha vida, Pai. Que eu possa ser guiado pelo Teu Santo Espírito, inspirado pelo Teu Santo Espírito. Que os meus ouvidos estejam sensíveis ao que o Senhor tem para dizer, aquilo que o Senhor tem para ministrar sobre a sua igreja nessa noite, Pai. Deus, eu quero ser fiel, totalmente fiel àquilo que o Senhor tem para liberar nessa casa. Por isso eu te peço ajuda e me usa mais uma vez, em nome de Jesus, amém. Podem ficar à vontade. Aleluia. O título da nossa mensagem de hoje é A Parábola de Jotão. Você pode repetir comigo isso? Em 3? 1, 2, 3. A Parábola de Jotão. Pegaram? Vamos lá de novo? 1, 2, 3. Isso, a Parábola de Jotão. Jotão contou essa parábola quando ele foi confrontar o seu irmão. Eu vou fazer um pano de fundo aqui, eu vou contextualizar um pouco essa parábola aqui para vocês entenderem. Quantos aqui já ouviram falar de Gideão? Amém? Gideão foi um juiz, foi um líder, foi um grande guerreiro que Deus usou para libertar o povo de Israel do cativeiro. Gideão foi um grande guerreiro. Gideão é aquele camarada que você já deve ter escutado a história, que com apenas 300 homens ele venceu o exército inimigo. Vocês devem se lembrar que Deus fez um teste com Gideão, que era para Gideão separar alguns homens. E daí Deus disse: olha, aquele que beber a água do mar, do rio, não sei, e levar a mão até a boca, você separa, e aquele que beber agachado, você separa. E daí por fim, o exército de Gideão, que era numeroso,
acabou ficando em 300 homens. Pois bem, era isso que estava acontecendo nessa época. Gideão, ele tinha acabado de ser o grande Gideão, o libertador do povo de Israel. E Gideão, ele foi tão influente na nação de Israel, com o povo israelita, com os judeus, que chegou um dado momento que o próprio povo de Deus pediu para que Gideão se tornasse rei. Gideão era um juiz, era um libertador, e o próprio povo pediu para que Gideão se tornasse rei. Abra sua Bíblia comigo em Juízes 8, 22. Juízes 8, 22. Diz assim o texto: os israelitas disseram a Gideão: reine sobre nós, você, seu filho e seu neto, pois você nos libertou das mãos de Midian. Aí Gideão respondeu, versículo 23: não reinarei sobre vocês. Respondeu-lhes Gideão: nem meu filho reinará sobre vocês, o Senhor reinará sobre vocês. Amém? Então, Gideão tinha se destacado, tinha sido esse grande homem, esse grande guerreiro, esse grande libertador. E o povo pediu para que Gideão reinasse sobre eles, e Gideão falou: não, quem vai reinar sobre vocês é o próprio Deus, nem eu e nem meus filhos. Então Gideão, ele teve, se eu não estiver enganado, 70 filhos. Isso mesmo, Gideão tinha 70 filhos. E Abimeleque, repete comigo, Abimeleque. Isso, Abimeleque e Jotão estavam entre esses filhos de Gideão. Vou explicar devagarzinho. Gideão tinha sido um grande homem, o povo pediu para que Gideão fosse rei. Gideão falou: não, quem vai reinar sobre vocês é o próprio Senhor. E daí a Bíblia vai dizer, a Bíblia diz, lá em Juízes 8, 28, se você quiser verificar na sua Bíblia, diz que durante a vida de Gideão, a terra desfrutou paz 40 anos. Então, Gideão foi esse cara. E Gideão, ele teve 70 filhos. E um dos filhos de Gideão foi Abimeleque e o outro Jotão. Abimeleque, ele era filho de Gideão, não com a sua mulher, não com uma israelita, mas sim com uma mulher de um outro povo. Ao que tudo indica, uma mulher de Siquém. Quem está entendendo? Só que lá atrás, e aqui eu quero que vocês entendam algo, Gideão disse assim: nem eu, nem meu filho vai ser rei, quem vai reinar vai ser o Senhor. Pois bem, Gideão morre. E quando Gideão morre, Abimeleque, repete comigo, Abimeleque, ele quer se tornar rei. Então Abimeleque, ele chega dos seus tios, por parte de mãe, que não eram judeus, não eram israelitas, e ele pede para que os tios o ajudasse Gideão junto ao povo de Siquém, para que ele se tornasse rei. Então eles tramam um golpe de estado, e eles querem ser, e Abimeleque quer ser o novo rei de Israel. Amém? Só que Gideão não era o próximo filho para governar, se fosse para ser rei. Então o que ele faz? Ele vai e mata os seus 70 irmãos. Mata os seus 70 irmãos na casa do seu pai, exceto Jotão, que se
escondeu e depois fugiu, ficou vivo. Quem está comigo? Então, Abimeleque mata seus 70 irmãos e só não consegue matar Jotão porque Jotão se escondeu e depois fugiu. Pois bem, assim que Abimeleque mata seus 70 irmãos, ele se reúne com o povo de Siquém e ele vai ser coroado rei. Vai ser o momento, a cerimônia, para que ele se torne o rei ali daquele povo. Quando ele está prestes a se tornar rei, aparece Jotão, o irmão legítimo, aquele que tinha conseguido escapar da matança, dos assassinatos que Abimeleque promoveu na sua própria família. Então Jotão aparece e fala essa parábola. Até aqui tudo bem? Agora acompanhe comigo a parábola, que agora você tem o contexto da parábola. Vamos ler a parábola novamente. A parábola é o seguinte: certo dia as árvores saíram para ungir um rei para si. Disseram à oliveira: seja o nosso rei. A oliveira, porém, respondeu: deveria eu renunciar o meu azeite, com o qual se presta honra aos deuses e aos homens, para dominar sobre as árvores? Então as árvores disseram à figueira: venha ser o nosso rei. A figueira, porém, respondeu: deveria eu renunciar o meu fruto saboroso e doce para dominar sobre as árvores? Depois as árvores disseram à videira: venha ser o nosso rei. A videira, porém, respondeu: deveria eu renunciar ao meu vinho, que alegra os deuses e os homens, para ter domínio sobre as árvores? Finalmente todas as árvores disseram ao espinheiro: venha ser o nosso rei. O espinheiro disse às árvores: se querem realmente ungir-me rei sobre vocês, venham abrigar-se à minha sombra, do contrário sairá fogo do espinheiro. E não somente sairá fogo do espinheiro, e consumirá até os cedros do Líbano, ou seja, consumirá aquilo que vocês têm de melhor. Bom, Abimeleque, com o apoio do povo de Siquém e dos irmãos de sua mãe, tentou dar um golpe de estado e ser o rei daquela região. Então matou seus 70 irmãos sobre uma rocha na casa do seu próprio pai, exceto Jotão, que se escondeu e escapou. Eu acabei de falar isso. Quando Abimeleque foi para ser coroado, Jotão aparece e conta essa parábola. O fato, e aqui é aonde eu queria chegar, o fato é que essa parábola tornou-se uma profecia de juízo contra a vida de Abimeleque e o povo de Siquém. A parábola que Jotão contou tornou-se uma profecia de juízo daquilo que viria sobre Abimeleque e Siquém. Depois você lê o texto na sua casa, mas já vou adiantar para você que Abimeleque voltou-se contra Siquém e Siquém voltou-se contra Abimeleque e ambos foram destruídos. Esse é o final da vida de Abimeleque. Abimeleque, ele vai atrás do povo de Siquém e de repente ele chega a um lugar onde o povo está numa torre, e lá do alto da torre uma mulher lança uma pedra e a pedra cai na cabeça de Abimeleque e quebra o crânio de Abimeleque. E Abimeleque, para não entrar com o nome para a história como alguém que morreu nas mãos de uma mulher, que isso seria muito vergonhoso para ele, ele pede para um homem que pegasse a espada e o matasse. Esse é o final da vida de Abimeleque.
Bom, o que não podemos esquecer nessa história é que Abimeleque, de um modo geral, era alguém que queria ter uma vida melhor. De um modo geral, agora que eu contei toda a história de Abimeleque para você, o que a gente mais observa? Qual que é o ponto central? Abimeleque era alguém que queria ter uma vida melhor. Abimeleque era alguém que queria ser rei, que queria subir ao trono, alguém que queria poder, que queria status, que queria visibilidade, que queria conforto, que queria benefícios. Abimeleque era alguém que queria ter uma vida melhor. E a questão é, será que às vezes nós não somos como Abimeleque? Quem que não quer ter uma vida melhor aqui? Talvez você não tenha a ambição de sentar no trono, mas gostaria de não ter que esperar na fila de um banco para ser atendido. Você não gostaria de chegar no banco e não ter que ficar esperando na fila? Ou só eu tenho esse desejo? Quem está entendendo? Alguns de vocês gostariam que a aposentadoria saísse logo. Gostaria que não chovesse dentro de casa. Alguns de nós gostaríamos de trocar de carro. Então todo mundo gostaria de ter uma vida melhor. Todo mundo gostaria de poder deitar a cabeça no travesseiro e conseguir dormir. Não é verdade? Então talvez a gente não tenha a ambição de subir ao trono, a ambição que Abimeleque teve, mas nós temos as nossas próprias ambições, as nossas próprias metas, os nossos próprios desejos. Então eu volto a perguntar, será que de alguma forma nós não somos como Abimeleque? Ou tem alguém aqui na igreja que gosta de sofrer? Ou tem alguém aqui na igreja que gosta de ser pobre? Ou tem alguém aqui na igreja que gosta de passar necessidades? Não, ninguém gosta. Todo mundo quer crescer, todo mundo quer ser melhor, todo mundo quer uma vida melhor. Então, nesse sentido, eu consigo ver que nós temos muito de Abimeleque na gente. Quem está entendendo? Então, independente de classe social ou do problema que estamos enfrentando, todo mundo gostaria de ter uma vida melhor. Abimeleque era um camarada que não estava contente com a sua situação e ele viu uma oportunidade e tentou agarrá-la. A gente não fala aqui na igreja que a gente precisa aproveitar as oportunidades? Contudo, o seu reinado durou pouco. Mas essa história nos traz tantas lições para a vida que não podemos deixar de falar. E eu quero hoje, com vocês, analisar um pouco essa história. E eu quero que você se veja nessa história. Porque eu consegui observar algumas lições. Deus me mostrou algumas lições que nós precisamos estar atentos, refletir sobre isso, para que a gente possa de alguma forma ser melhor na vida, ou ser melhor para a vida. Quem está entendendo? Então vamos analisar a vida de Abimeleque, tendo como pano de fundo a parábola de Jotão. Lições da parábola de Jotão. Lições da parábola de Jotão. A primeira lição que a gente aprende com essa história: cuidado com o que você deseja. Essa é a primeira lição, Marcos. Cuidado com o que você deseja. Juízes 9:8 diz assim: certo dia as árvores saíram para ungir um rei para si. Por que elas decidiram de repente que elas deveriam ter um rei? Então,
saíram em busca de um rei, assim como o povo de Siquém apoiou Abimeleque para se tornar rei. Então a primeira lição que eu aprendo dessa história é cuidado com o que eu desejo, cuidado com o que você deseja. Às vezes Deus não dá o que você está pedindo, porque o que você está pedindo só vai te causar mal. Deus não responde às minhas orações, Deus não fala comigo, Deus não dá o meu milagre. Às vezes Deus não dá o que você está pedindo, porque o que você está pedindo só vai te causar mal. Entenda algo, irmãos. Por mais belo que seja o seu pedido, pastor, mas o meu pedido não é um pedido ruim, é um pedido bom. Se Deus ainda não te deu, é porque Ele sabe das consequências que aquilo terá na sua vida. Talvez você esteja em um momento em que Deus está te preparando para receber. Ou às vezes Deus está te dizendo: não, isso não é a melhor coisa a ter neste momento. Então, por mais belo que seja o seu pedido, às vezes Deus não dá o que você está pedindo, porque se você pedir, porque se Ele te der, vai te causar mal. Faz o seguinte, deixa a sua Bíblia, o marcador, nesse texto aí de Juízes. Deixa o marcador nesse texto de Juízes. E vamos lá para Gênesis 30, 22. Eu quero explicar de uma maneira bem didática isso que eu estou falando para vocês. Gênesis 30, 22. Eu vou lendo aqui para ganhar tempo. Diz assim o texto: então Deus lembrou-se de Raquel. Deus ouviu o seu clamor e a tornou fértil. Versículo 23. Ela engravidou e deu à luz um filho e disse: Deus tirou de mim a minha humilhação. Deu-lhe o nome de José e disse: que o Senhor me acrescente ainda outro filho. O que ela fez? Ela pediu mais um? Não foi isso? Pois bem, agora abra sua Bíblia comigo em Gênesis 35, 16. O que ela pediu foi algo ruim? Olha aqui para mim, irmãos. O que ela pediu foi algo ruim? O que vocês acham? Não. Ela pediu mais um filho. Eu e a pastora, nós estamos querendo ter mais um filho. Então, o que tem de mal em ter mais um filho? Mas vamos ler o texto. Gênesis 35, 16. Diz assim o texto: eles partiram de Betel, e quando estavam a certa distância de Efratá, Raquel começou a dar à luz com grande dificuldade. O que ela tinha pedido lá atrás? Mais um filho. E daí Deus concede. E agora a Bíblia vai dizer que ela começou a dar à luz com grande dificuldade. Versículo 17. E enquanto sofria muito tentando dar à luz, a parteira lhe disse: não tenha medo, pois você ainda terá outro menino, porque o primeiro foi José. Versículo 18. Já a ponto de sair-lhe a vida. Já a ponto de sair-lhe a vida, quando estava morrendo, deu ao filho o nome de Benoni, mas o pai deu-lhe o nome de Benjamim. Versículo 19. Assim morreu Raquel. Olha para mim aqui. Então, às vezes, Deus não nos
nos dá o que nós estamos pedindo, porque Ele sabe o que vai acontecer com a gente. Então, por mais belo que seja o nosso pedido, às vezes Deus não dá o dinheiro que você quer, porque se Ele te der essa vida próspera, abundante, financeiramente, você se perde. Às vezes Deus não dá o carro que você quer, porque se Ele te der o carro, você se mata, ou você mata alguém. Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe de todas as coisas. O povo de Siquém não sabia o que estava pedindo. As árvores não sabiam o que estava pedindo. E o pedido, aquilo que era para ser bênção, se tornou em maldição. Então a pergunta que eu lhe faço é: o que você quer? Tiago 1,14 diz assim: cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então a pergunta que eu lhe faço é: o que você quer? Abimeleque foi tentado pela sua cobiça, ele queria o trono, e o trono o matou. Já perguntou para Deus se o que você quer é da vontade dele? Já perguntou, Marcos, para Deus se o que você está planejando para a sua vida, para a sua família, é da vontade de Deus? Irmão Ramiro, João Vitor, Lúcia, Leni. Samuel 16:1. O Senhor disse a Samuel, essa história aqui é interessante: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei. Lembra quando Saul precisava ungir um novo rei, mas ele relutava? Samuel precisava ungir um novo rei, e ele insistia com Saul, ele insistia com alguém que Deus já tinha rejeitado. Será que às vezes nós não estamos assim, insistindo em projetos que Deus já rejeitou? Insistindo em situações que o próprio Deus já disse não, não vai ser bênção, não vai ser legal, não vai dar bom. Então, amados, pare de procurar o que Deus não está procurando. Quem disse que você precisa do que você está procurando? A pastora direto ela me pega dessas. Eu falo uma coisa bem supérflua, eu falo assim: ah, mas eu preciso, não sei, eu preciso de uma calça boa para ir para a igreja. Ela fala: mas você precisa? Ela sempre faz essa pergunta: você precisa? Você vai morrer? É mais ou menos assim: você vai morrer se não tiver essa calça? Depende dessa calça? Então, é essa pergunta que eu te faço também. Quem disse que você precisa do que você está procurando? Você realmente precisa disso? Uma coisa é o que nós queremos, outra coisa é o que nós precisamos. Por isso a oração do Pai Nosso é: que seja feita a... Os discípulos pedem para Jesus ensinar eles a orarem com Jesus. Então, vocês devem orar assim: que seja feita a sua vontade, a vontade de Deus, não a nossa. Segunda lição: não seja o que você não foi chamado para ser. Versículo 9, você deixou o marca-texto lá? Então vamos voltar lá. Juízes 9:9. A oliveira, porém, respondeu: deveria eu renunciar ao meu azeite, com o qual se presta honra aos deuses e aos homens, para dominar sobre as árvores?
Então esse é o segundo ponto. Não seja o que você não foi chamado para ser. A oliveira disse: eu não vou ser rei, porque eu fui chamado para produzir azeite para deuses e para os homens. Certa vez alguém perguntou para Billy Graham. Billy Graham foi um grande evangelista, um dos maiores evangelistas que já houve na face da terra, se não o maior. Certa vez perguntaram para ele: Billy Graham, por que você não se torna presidente dos Estados Unidos? E Billy Graham disse o seguinte: como poderia eu me rebaixar a tal cargo? Porque ele era servo de Deus, ele era um embaixador de Deus. Então não seja o que você não foi chamado para ser. O nosso verdadeiro valor, Deus, está em ser o que fomos criados para ser. Então eu te digo, não tenta ser o pastor. Você não foi chamado para ser o pastor, você foi chamado para ser você. Existe um propósito de Deus para a sua vida. O propósito de Deus para a sua vida não é o propósito de Deus para a minha vida. Quem está entendendo? Existem muitas pessoas que não têm sucesso na vida porque estão vivendo a vida dos outros. Sabe, eu não estou falando para você se acomodar do jeito que está. Então, eu não vou ser igual a ninguém, vou ser do meu jeito. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando para você se tornar o que Deus te projetou para ser. Porque às vezes até o estado que você se encontra não tem a ver com o propósito de Deus para a sua vida. Então, Abimeleque, ele procurou ser alguém que não era para ele ser. Você está entendendo? Mas Gideão, o seu pai, o pai de Abimeleque, sabia quem exatamente ele era. Gideão é essa oliveira. Gideão disse, o que Gideão disse? Juízes 8, 23: não reinarei sobre vocês. Respondeu-lhe Gideão: nem meu filho reinará sobre vocês, o Senhor reinará sobre vocês. Porque quando você vive o seu propósito, é o nome de Deus que é glorificado através da sua vida. Agora, quando você vive a vida do outro, você não glorifica Deus e você vive frustrado. Pior do que viver a vida dos outros é estar em um estado de inércia. Entenda uma coisa: existe algo dentro de você que as pessoas precisam. Existe algo dentro de você que as pessoas precisam. Existe algo que as pessoas precisam que só você pode dar. Eu não sei se você entendeu isso aqui, mas isso revela o seu valor, o quão importante você é. A oliveira disse: deveria eu renunciar ao meu azeite? Só a oliveira pode produzir o azeite. O espinheiro não pode produzir o azeite da oliveira. Existe algo, João Vitor, dentro de você que só você pode oferecer. E daí nós estamos perdendo tempo tentando ser aquilo que o outro é. E nessa de tentar ser aquilo que o outro é, nós desperdiçamos o dom, o talento, aquilo que Deus colocou nas nossas vidas. Você está comigo aqui? Abimeleque desperdiçou o que ele tinha, vivendo uma vida que não era dele. Não desperdice o que você tem vivendo uma vida que não é sua. Em Maringá eu vejo muito isso. Gente que mora em casa geminada, mas na garagem tem carro importado. O que é isso? É desperdiçar o que tem vivendo uma vida que não é dele. Uma vida de aparências. Você olha o cara só anda no pano.
roupa da marca, calçado da marca. É desperdiçar o que tem vivendo uma vida que não é dele. Quem está entendendo? O cara ganha 1.200, mas usa o relógio de 1.300, 1.600. Quem está entendendo? Você conhece alguém assim? Quando eu tento ser quem eu não sou, eu deixo um corpo deficiente. Quando eu tento ser o que eu não fui chamado para ser, eu deixo o corpo deficiente. 1 Coríntios 12:14 diz assim: o corpo não é composto de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertence ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Versículo 17, 1 Coríntios 12:17. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se eu vivesse o chamado da Neuza, aonde estaria o pastor da igreja? Quem está entendendo? É isso que o texto está falando. Vamos continuar. 1 Coríntios 12:17. Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Versículo 18. De fato, Deus dispôs cada um dos membros segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Imagina uma igreja se todos fossem cabeça. Então seja quem Deus te chamou para ser. Imagine agora um professor dizendo que é o delegado da cidade. Os nossos filhos iriam estudar com quem? Imagine um pastor dizendo que é o prefeito da cidade. Acabou a igreja. Então seja quem Deus te chamou para ser. Seja quem Deus te chamou para ser. Deus te fez com um propósito. Não tente viver a vida do outro. Esse é o segundo ponto. Não seja o que você não foi chamado para ser. Terceiro ponto. Tinha muita coisa para falar no segundo ponto aqui, mas eu vou adiantar. Terceiro ponto. Lê comigo aí. Volta lá, você que deixou marcadinho lá. Volta lá em Juízes 9, 14 e 15. Diz assim: finalmente todas as árvores disseram ao espinheiro: venha ser o nosso rei. O espinheiro disse às árvores: se querem realmente ungir-me rei sobre vocês, venham abrigar-se à minha sombra. Do contrário, sairá fogo do espinheiro e consumirá até os cedros do Líbano. E esse é o terceiro ponto, irmãos. Vocês entenderam? As árvores estavam procurando o rei, e daí não encontraram, e daí foram até o espinheiro. E o terceiro ponto é: não faça alianças erradas. O povo de Siquém fez uma aliança errada. Abimeleque fez uma aliança errada. E o resultado foi: ambos foram destruídos. As árvores fizeram uma aliança errada. Lembra que a parábola é o pano de fundo da história de Abimeleque. As árvores fizeram uma aliança com o espinheiro. Será que nós não estamos fazendo alianças com espinheiros? O que tem gente que na procura pela felicidade, na procura pelo sucesso, acaba fazendo aliança errada? Não é porque as coisas não estão dando certo que você tem que dar aquele jeitinho, sabe? Ah, não achei nenhum rei, então vou. Quantas pessoas tentam e quando não dá certo procuram alternativas erradas? Quem nunca ouviu aquela frase: eu tentei do jeito certo, mas como ele não quis me dar ouvido, eu fiz o que
tinha que fazer. Nem tudo que acontece de errado nas nossas vidas é culpa do diabo ou de Deus. Às vezes é culpa nossa mesmo. Alianças erradas. Tudo na vida é um processo, e procurar atalhos, alianças erradas, é dizer não para o amadurecimento. Não ande por caminhos que Deus não andaria, irmãos. Não faça alianças que Deus não faria. Salmo 1:1: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. Dos ímpios, não dos ímpios. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Por que tem esse texto na Bíblia? É para mim e para você não fazer a aliança errada. Quem está entendendo? Como diria a dona Florinda, não se misture com essa gentada. Quais são as alianças que você está fazendo no seu trabalho? Quais são os seus amigos de trabalho? Quantos casamentos estão no caos porque fizeram alianças erradas? O pastor falou: olha, cuidado, vai com calma. Nós tivemos um caso aqui. Ai, Jesus amado, tem misericórdia, irmãos. Quantas empresas quebram? Porque você tem uma grande ideia e daí você vai fazer uma aliança errada com o... Como é que é o nome daquele cara que dá dinheiro, que empresta dinheiro, aquele matador lá? A Jota. E daí você vai fazer aliança com a Jota. O nosso país entrou na história como um país da corrupção por conta de uma aliança errada que a gente fez com o político errado. Essa conta do país da corrupção, esses milhões que foram roubados, não vai apenas para a conta do Lula, vai para a nossa conta também. Deus um dia vai perguntar para nós, e daí? Porque a gente é expert em apontar: o Lula é bandido, o Lula é ladrão, e o que botou dele? Alianças erradas. Sabe, eu não sei se você vai concordar comigo ou não, mas eu nunca vi, irmã Levi, um pai de santo, ou um macumbeiro, uma macumbeira, terminar a vida bem. Nunca vi. Sempre terminam em desgraça, em miséria, cheio de doenças. Por quê? Aliança? Aliança errada, irmão. Aliança errada. Quando eu era moleque, adolescente, o pai falava: ó, não anda com esse aí. Olha, não anda com fulano. O que ele estava falando? Cuidado, aliança errada. Quem está entendendo? Decida hoje mudar as suas alianças. Não faça alianças erradas. As crianças aí, Arthur, Ana, qual é a turma que você anda lá na escola? São os meninos que vivem falando palavrão, não respeita pai, não respeita professor, não respeita ninguém. A aliança é errada, sai fora. Não vai dar futuro para vocês não. Qual é a turma que a gente anda na igreja? Porque até dentro da igreja precisa tomar cuidado para não fazermos alianças erradas. Então, amados, decida mudar hoje as suas alianças. Raabe era uma prostituta e escolheu fazer uma aliança com homens de Deus, e isso mudou a história da vida dela. Quarto e último ponto é a oliveira, a figueira e a videira souberam dizer não. E esse é o quarto e último ponto: aprenda a dizer não. Aprenda a dizer não. Tem gente que não sabe dizer não. Gideão, pai de Abimeleque, soube dizer não. Ele falou: não, eu não posso ser rei. Sabe, quando o diabo vier com as melhores propostas, porque o diabo não oferece propostas ruins.
Às vezes eu ouço algumas pessoas falarem: nossa, que coisa ruim, isso é do diabo. Não, o diabo vai oferecer o melhor para você. Saiba dizer não. Saiba dizer não. Ah, estou indo aí na sua casa para a gente tomar um cafezinho no horário do culto. Aí a pessoa não sabe dizer não. Ai meu Deus, eu preciso ir para o culto. Como que eu vou falar não para essa pessoa? E daí às vezes a bênção que aquela pessoa precisava é ia receber aquele dia no culto. Nós estamos carentes emocionais. Essa carência nos faz querer a aceitação de todo mundo. E na tentativa de querer a aceitação de todo mundo, a gente diz sim para todo mundo. E a gente está colocando pessoas dentro da nossa casa, dentro das nossas vidas, que não estão nem aí para a gente. Só porque a gente não sabe dizer não. Por mais encantadora que seja a proposta, se não tem a ver com o seu propósito, diga não, irmãos. E o Marcos tem um chamado pastoral, só que daí ele recebe uma proposta de ser um grande empresário. Por mais encantadora que seja a proposta, se não tem a ver com o seu chamado. E vice-versa, às vezes o Marcos tem um chamado empresarial, e daí eu chego: Marcos, está na hora de pastorear. Mas Deus falou: não, eu vou te fazer prosperar com o seu negócio. E daí ele precisa saber dizer não. Quem está entendendo? Foi um exemplo simples que eu dei, mas para a gente entender. Dizer não para parente, dizer não para filho. Eu sou pai e tenho uma dificuldade para dizer não para filho, mas é isso que eu falo. Aprenda a dizer não, aprenda a dizer não. Dizer não não é perder, dizer não é focar. Focar naquilo que é certo. Tiago 4,4 diz assim: adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Ou seja, quem não fala não para o mundo está caçando encrenca com Deus. Ah, mas é aquela amiga de infância, tá? Mas ela não está no propósito de Deus para a sua vida. Mateus 10,32 diz assim: quem pois me confessar diante dos homens, eu também confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. O que Jesus está falando? Às vezes você vai ter que dizer não para uma festa do mundo, porque quando você diz não, você está me aceitando e não me negando. É mais ou menos isso. Sabe, eu creio muito que a gente vai chegar em um lugar incrível em Deus. Eu creio muito que eu verei os propósitos de Deus sendo realizados na vida de alguns aqui. Eu creio nisso, eu creio. Eu creio muito que alguns que estão aqui vão crescer espiritualmente e financeiramente. Eu creio que existem pessoas aqui que vão andar com carro importado, vão ter uma outra vida. Mas a que custo você vai chegar lá? A vida vai ser melhor para a gente, mas a que custo? Então é a parábola de Jotão. A parábola de Jotão. Não esqueça dessas 4 lições. Cuidado com o que você deseja. Ou seja, pergunta para Deus se o que você deseja é da vontade dele. Segunda lição: não seja o que você não foi chamado para ser. Inspire nas pessoas, mas não queira ser a pessoa. Terceira lição: não faça alianças erradas. Eu conheço algumas pessoas que têm problema com bebida, está lutando para ser liberta, e a maioria dos amigos são amigos de boteco. Alianças erradas. Está na hora de desfazer algumas alianças. E como desfazer das alianças? É o nosso 4º ponto aqui: aprenda a dizer não. Amém?
Deus, obrigado por essa palavra. Se coloque de pé. Obrigado, Jesus. Obrigado que o Senhor nos abençoou, que o Senhor cuidou de nós. Nós te amamos, Jesus. O Senhor é bom. Pai, nos ajuda e nos ensine a chegar aonde o Senhor quer que a gente chegue, mas debaixo da sua vontade.